Bom dia, Ribeirão e região, bom dia, Barretos e região, bom dia, Franca e região. Bem-vindos ao programa Rafael Oliveira. Pessoal, e começamos com a matéria absurda. Delegado é morto por integrantes do PCC no litoral do estado de São Paulo. Ele é perseguido e é morto a tiros. Triste, lamentável e daqui a pouquinho eu vou comentar. Acompanhe comigo essa matéria. O crime que abalou o país. O delegado de polícia Rui Ferraz, conhecido pela sua atuação firme no combate ao crime organizado, foi brutalmente assassinado. O caso aconteceu durante a noite do dia 15, quando o delegado voltava para sua casa em Praia Grande. Segundo informações preliminares, homens armados emboscaram o carro do delegado e dispararam várias vezes. Rui Ferraz, de 52 anos, tinha uma carreira marcada por investigações de alto impacto e era considerado um dos nomes mais respeitados da corporação. Sua morte gerou grande comoção, tanto entre colegas de profissão como na sociedade. O governo já se pronunciou, lamentando profundamente a perda e garantindo que todos os esforços serão feitos para identificar e prender os responsáveis. A Polícia Judiciária instaurou um inquérito e não descarta nenhuma linha de investigação. As autoridades reforçam que novas informações deverão ser divulgadas ao longo dos próximos dias, à medida que o caso avance. É triste, né, pessoal? Ver um delegado que está numa carreira exemplar, que é um dos principais investigadores do crime organizado nesse país, ser morto numa emboscada. Eu queria, de fato, pedir às autoridades que todos tivessem mais uma estrutura melhor. Porque muitas vezes as pessoas que fazem o que é correto, que investigar a criminalidade, são mortos. Pai de família, né, um rapaz que tinha uma carreira exemplar, infelizmente é morto numa emboscada. Morto pela criminalidade desse país. Até quando? Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando o poder público vai se omitir com relação à criminalidade nesse país? É revoltante. Chega um certo momento que as pessoas passam a ter medo de se pronunciar. E é verdade. Fala aí, produção. É verdade, gente. O pessoal tá comigo, tá concordando comigo aqui atrás, porque é triste. E quando você tem pessoas que se erguem perante o crime organizado, essas pessoas são mortas. Então fica aqui, lógico, o meu voto de repúdio com relação a isso e os meus sentimentos com relação à família do delegado, que infelizmente no dia de hoje está muito triste, e espero de fato que as autoridades comecem a trabalhar por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais comum e, acima de tudo, uma sociedade que tenha segurança pública. Estamos cheios de conversa fiada, estamos cheios de blá blá blá, é o que mais tem nesse país e é o que mais tem nesse Brasil. Continuando, produção, próxima matéria. Litoral, mais uma vez. Crime de maus tratos. O rapaz, aí o malandro, ele vai praticar seu esporte e ele leva o animal, leva o seu cachorro. Eu quero que você veja as imagens, que depois eu vou comentar em cima disso. Acompanhe a matéria, tá na tela. Um homem foi filmado agredindo o próprio cachorro em cima de uma prancha de stand-up, no mar de São Vicente, litoral de São Paulo, próximo à Ilha Porchá. Nas imagens, ele aparece dando tapas em um pitbull, que chega a cair na água várias vezes. As cenas geraram revolta nas redes sociais e indignação entre os moradores, surfistas e defensores dos animais. Segundo a testemunha que fez o flagrante, o tutor já é conhecido na região por levar os cães à praia. O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 11. Que tutor que é esse? Que tutor que pega o cachorro
Que dono que pega o cachorro, leva pra praia, quer praticar esporte e aí começa a bater no animal. Você vê que ele golpeia o animal de forma covarde. É o que ele tá fazendo o tempo todo. Porque o cachorro não obedece às ordens dele. Ele esqueceu que ele tá na praia, o cachorro talvez não tá confortável com o mar ali, ele começa a bater no cachorro. Isso é crime, isso é maus tratos. Eu queria muito pedir às pessoas, porque a nossa produção ainda não localizou. Localizou a produção? Não, ainda não, né? Não localizou ainda o nome desse rapaz, porque nós vamos denunciar. Não é apenas falar aqui na TV, nós vamos denunciar esse infrator. Vamos denunciar esse rapaz que comete esse crime de maus tratos contra os animais. Vamos ver que a partir daí, se Deus quiser, pessoas que cometem maus tratos comecem a parar de fazer isso. Se forem presas, se forem punidas de forma severa, coisa que não acontece nesse país, se forem multadas porque mexe no bolso, começa a parar de fazer, né? Começa a parar de fazer maus tratos, porque esse é o nosso grande problema. Penas brandas para crimes graves. Esse é o Brasil. Absurdo. Então é por isso que muitas vezes, e agora eu vou entrar no meio político sim, porque é importante falar, tem sim que votar em pessoas que são da causa animal. A bancada do agro é enorme, é gigante, mas a bancada da causa animal é pequenininha. Precisa de estruturar, precisa de ter leis mais severas que vão garantir aos animais pelo menos uma proteção mais digna. Pessoal, e olha esse caso agora, maus tratos acontecido em Ribeirão Preto. Esse caso é revoltante. Esse caso, gente, é fora da normalidade. Eu tava falando com a produção aqui agora, eu tô há anos na causa animal, mas eu nunca vi um caso desse, ou vi alguns casos parecidos, mas esse caso é absurdo, é brutal. Mas sabe o que impressiona? Eu não sei, porque não é possível que os vizinhos não tinham conhecimento disso, ou que não denunciaram, ou se denunciaram, ninguém fez nada e só fizeram a partir de agora. Vocês vão ver pelas imagens, esse caso absurdo. A matéria está pronta, eu quero que vocês vejam a matéria e daqui a pouquinho eu vou comentar sobre esse caso lamentável. Em Ribeirão Preto, vários cães foram encontrados vivendo em condições insalubres dentro de uma casa abandonada. De acordo com a polícia, a responsável tentou esconder a situação, levando os animais para um terreno baldio. No local, também foram encontrados cães mortos dentro de um saco. A mulher foi detida e os animais sobreviventes, resgatados, estão recebendo atendimento veterinário. As autoridades confirmaram que a suspeita é funcionária pública. Parabenizar a polícia que prendeu essa criminosa, é o que ela é criminosa, cometeu um ato de atrocidade absurdo. Vocês viram pela matéria, cachorro do saco, né? E os outros também. Mas assim, é triste que você vê a casa, é maus tratos devidamente caracterizado. E sabe o grande problema, pessoal? Sabe o grande problema, produção? Sabe o grande problema ou não? Você adivinha? Quer falar? Quer falar? Foi presa hoje. Sabe o que vai acontecer com ela? Vai estar solta. Quer apostar quanto comigo? Quer apostar quanto comigo? Sabe por quê? As leis são brandas. As nossas leis não funcionam. É maus tratos caracterizado, flagrante, no crime aí feito, de delito nesse caso. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ser solta. E não é culpa do delegado, doutor, mas o delegado não quis manter ela presa. Não, não é isso, gente. É porque a lei permite que ela seja solta. E esse é o grande problema nosso. Então esses casos, né, apesar de a gente ter leis mais novas, que são um pouquinho mais severas, ainda não são suficientes. Então esses crimes que acontecem na nossa região, crimes devidamente caracterizados de maus tratos, crimes absurdos, chega a ser até feio de você ver uma matéria dessa, mas enfim, é lamentável, é triste mesmo. Próxima matéria, produção, denúncia maus tratos Barretos. E nessa matéria eu tive presente, só que a denúncia não era de maus tratos. Acompanhe comigo a matéria, bem legal. Nem tudo é o que parece, viu, gente? Muitas vezes você vai no local e você acha que é maus tratos. Mas conversando com o tutor do animal, a gente verificou que não se caracterizava maus tratos, era uma outra situação. Acompanhe comigo aí. Bom, pessoal, muito bom dia. Estou com a Mayara aqui. Mayara é dona do store. Recebemos denúncias aí de maus tratos que não existe, tá? O store está sendo tratado, ele tem um problema, né, Mayara? Você pode explicar para nós, né? Ele tem problema de coração, ele é inchado devido ao coração. Ele toma remédio controlado 2 vezes por dia, ele tem uma alimentação equilibrada, faz 2 anos que ele está em tratamento.
O Story, o caso dele, se não fosse as medicação, ele já teria morrido já. Certo. Mas devido à medicação, como é muito forte, então ele perde massa magra. Como ele é uma genética magra, então o que acontece? Ele incha e ele perde a massa magra, então o ossinho dele aparece. Mas ele não pode comer qualquer alimentação, ele tem que comer banana. É diferente a alimentação dele, né? Então não pode sair dando ração pro animal. Não pode, tem os laudos médicos que vocês podem ver no laudos vídeo aí, né? Então assim, ele tá sendo bem cuidado. É que quem vê assusta, mas o cachorro, ele se não fosse isso, se não fosse o cuidado, ele já teria partido já. Pessoal, é isso aí. Então, assim, ó, nem tudo é o que parece. Muitas vezes você vai ver o animal, ele tá com uma barriga, lógico, diferente, só que ele tem esse problema de saúde, está sendo tratado, medicado, com acompanhamento médico veterinário do Dr. Webert. Dr. Webert. E no caso dele, a gente não pode mais fazer a punção. Na primeira vez, quando ele inchou pela primeira vez, a gente fez a punção nele. Certo. Só que ele correu um risco. Mas graças a Deus, ele não aconteceu nada. Ele desinchou e com o tempo ele veio a inchar novamente. Esses meses atrás, ele foi no Dr. Webert. Eu queria fazer a punção nele novamente. O doutor falou que não era melhor fazer. Por quê? Por mais que ele esteja inchado, mas ele ainda tem mais espaço para inchar. Então ele falou, Mayara, não é caso de punção agora. Vamos deixar a punção no último caso. Então se ele vir inchar mais e esse inchaço dificultar a respiração dele, a gente faz a punção. Nesse caso, então, pessoal, não existe maus tratos. Conheço a Mayara e conheço o Felipe, marido dela, há muitos anos, desde moleque. E sei que são pessoas boas que estão tratando bem, tá bom? Um abraço, até mais. É por isso que é importante perguntar às pessoas. Cheguei no local, vi o animal, uma barriga muito estranha. Inicialmente, achei que se caracterizaria maus tratos, depois fui conversar com o tutor. Ele tinha laudo médicos em mão, tudo certinho, uma ração diferente, né? Então, nesse tipo de caso, verificou-se que, de fato, o cachorro estava doente, tinha uma doença diferente dos outros animais, estava sendo bem tratado, inclusive com uma ração diferente também. Então não se caracterizou maus tratos e é por isso que é importante as pessoas, antes de denunciar, e a pessoa que for lá averiguar, ela verificar o local e ver se tem maus tratos. Reparem que nessa matéria de Barretos, é uma matéria que você olha e você fala, olha, dá para averiguar se tem ou se não tem maus tratos. Diferentemente da matéria que passou agora de Ribeirão Preto. Só do olhar da casa você já entende que existe maus tratos naquele caso, então são questões diferentes, mas se você enxergar com um olho mais clínico, vai entender que tem casos que existe maus tratos e tem caso que não existe maus tratos, como é esse caso de Barretos. Vamos lá, gente, próxima matéria. A Receita Federal, junto com a polícia, faz abordagem em lojas da cidade de Barretos. E detalhe, essa abordagem ela é feita em lojas específicas da cidade de Barretos. Lojas aonde ficam na periferia. Tá? Não confundam periferia com criminalidade. Lojas que se setorizam na periferia. Pessoas ligadas à periferia que fazem o seu trabalho e têm o seu ganha-pão nessas lojas. Enfim, eu queria que vocês acompanhassem a matéria e depois eu vou ler aqui a nota de repúdio dos lojistas com relação a essa abordagem. Hoje estou perdendo a lojinha aí, família. Infelizmente aí estão lacrando tudo. Estão levando todas as mercadorias. Mas isso é o começo de coisa boa. Não é só coisa ruim na vida da gente, não. Infelizmente aí tá acontecendo isso aí com a gente hoje. Mas é pra gente pensar em melhorar. E a gente não vai deixar isso aí abalar, não. Vai vir muita coisa boa ainda, pode ter certeza. E é isso aí, rapaziada. Tem que olhar o lado positivo das coisas. Às vezes Deus tá fechando uma porta aí pra abrir uma muito maior aí. É por isso que nesse programa eu me posiciono a favor daqueles que querem trabalhar, daqueles que tentam algo justo para a sociedade, daqueles que tentam algo justo para a população. Eu não gosto de injustiça e não gosto que isso seja feito na minha cidade, que é Barretos. Quero finalizar esse programa com silêncio, de respeito àquelas pessoas que querem trabalhar. Obrigado, gente.